Salve, salve, meu querido George. How are you, my friend? Não, como ça va? Mudei. Como ça va? Como ça va? Você sabe que sempre que eu te encontro agora, eu tô com vontade de rir quando eu te encontro, Beleza. mas é de felicidade. Ah, então tá bom. Eu estou muito bem. Porque eu não sei, bem. eu não conheço esse idioma, como ça va. Como ça va bien? Estamos aqui começando a nossa contagem regressiva há um ano. Foi semana passada, mas um ano a gente tá brasileiro da gravando antes. gema. Então tá bom. Eu não tô ainda. Partiu Paris? Hã? Partiu Paris? Partiu Paris, Ah, partiu então tá Paris, bom. partiu Paris. Então tá bom. Então nosso Com convidado... ele, né? Com ele, sem dúvida nenhuma, Gustavo Erbetta, diretor de marketing do COB, Comitê Olímpico do Brasil. Acertei. Hoje é fácil. Não temos cargos em inglês. Não temos todo aquele rebusqueza, head de não sei o quê. Perfeito. Diretor de marketing do COB. Erbetta, finalmente a gente tá fazendo maquinistas contigo, hein? Finalmente. Foi Corinthians no meio disso, passou, o que mais que passou? Passou a agência. Federação Paulista. Agência. Teve muita coisa, mas Erbetta está aqui conosco, finalmente agora como diretor de marketing do COB, há praticamente um ano dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, esperamos, sem pandemia para remarcar tudo, e com um COB que botou o pé no acelerador e agora vai, né? A gente tá gravando antes, mas a gente teve na última quarta-feira, dia 26 de julho, o lançamento do um ano, o countdown, né? A contagem regressiva de um ano. Não, contagem regressiva, somos brasileiros. O marco de um ano para os Jogos Olímpicos. Erbetta, como é que o COB chega nesse um ano pré-Olimpíada? Você tá lá há um ano e meio? Já deu um ano e meio? Não, um ano. Nem um ano. Contando no calendário tradicional, um ano e um mês. Um mês, tá bom. Mas lá um ano equivale mais ou menos a 8 anos. A 8 anos. Pela intensidade e justamente por ter colocado o pé no acelerador, já que tínhamos um ciclo que normalmente seria de 4 anos, muito reduzido. Porque já tinha sido por conta da pandemia, virou 3, né? Virou 2,5 quase. A Manuela Pena, minha antecessora, saiu em dezembro de 22. E eu entrei em maio, em meados de maio de 22. Então já tínhamos menos 6 meses além de um ano a menos por conta de Tóquio. E é muito louco, a gente foi falando aqui das datas. Cara, como a pandemia bagunçou os anos, a contagem de anos que a gente faz, né? Que loucura, totalmente. Cara. E eu acho que isso entra no planejamento de empresa, entra no planejamento nosso de trabalho. E como foi esse desafio, Gus, de você chegar ali nesse janeiro de 23, basicamente a um ano e meio dos Jogos? A gente já... Janeiro de 23, olha lá, eu de novo. Janeiro de 22. É a pandemia. Maio de 22. Isso, tá certo. Há 2 anos dos Jogos, basicamente isso. Pronto. Agora eu gostei, sabe o que eu gostei antes de responder? Você falou Gus. Ficou bonito. Bonito. Por favor. Bonito. A gente teve uma mudança estratégica de estrutura, né? Antes da minha chegada e do Paulo Conde, existia a integração entre o departamento de marketing e comunicação, que, como tudo na vida, tem os seus pontos positivos e seus pontos negativos. Talvez, para o ciclo anterior, fizesse mais sentido porque você tinha, olhando do Rio até Tóquio, você tinha uma crise de reputação, você tinha uma gestão nova do presidente Paulo Vanderlei, você tinha uma busca por um posicionamento de imagem corporativa, junto à mídia, aos veículos, diferenciada, e você tem que focar naquilo. E você tinha um pós-grande evento também, né? Além Exatamente. disso, que vinha, vamos dizer, uma ressaca tradicional ali, né? Um pós-grande evento local. Né? Sim, um pós-grande evento de casa, né? E aí o presidente e o Rogério decidiram por separar as áreas para cada uma realmente ter o seu foco. Então, quando eu cheguei, a gente tinha uma área de marketing já com algumas boas iniciativas, tanto é que tinha alguns patrocinadores como XP, em Tóquio a própria TIM, Havaianas, mas tinha um trabalho muito mais da porta para dentro de gestão de marca, de identidade visual. O COB tem uma série de eventos, Prêmio Brasil Olímpico, Hall da Fama, Jogos da Juventude, então tinha muito mais um olhar interno do que um olhar externo. E aí, acho que a minha contratação foi para desenvolver o marketing sob o ponto de vista do fã, que envolve 2 formas de monetizar: o fã diretamente, é mais difícil, dá mais trabalho, mas é mais sustentável. E precisa criar uma cultura, né? Precisa criar uma cultura que o Brasil não tem, e o mercado
né, a busca de novos patrocinadores para a gente poder equilibrar essa balança do dinheiro que vem através da Lei Agnello Piva e o dinheiro de recurso privado. E nosso primeiro passo foi ir atrás do mercado e aí lançar um produto, envelopar um produto e fazer as 230 reuniões de prospecção que a gente fez até agora. 230. E aí, aproveitando isso que você falou, você disse que você está lá há quase um ano, né? 1 ano e 1 mês. Isso, que esse período valeu por 8 anos, né? Conta pra gente um pouco dessa loucura, desse processo do dia a dia, né? Até que você acabou de falar agora, 230 reuniões, né? Que nem sempre, né, o nosso próprio público não tem esse tipo de informação do tipo, poxa, uma pessoa como você que está lá dentro, vivendo esse processo, que tem uma marca e essa marca você tem que levar até o mercado. Conta um pouco dessa loucura do dia a dia. Realmente, acho que o termo mais correto para definir é loucura, porque a gente montou uma estrutura comercial que a gente não tinha, então pessoas focadas, né, em fazer esse trabalho, e esse trabalho envolve, primeiro, entender quais são todas as nossas entregas, transformar isso de forma integrada em um produto, e a gente transformou, a gente lançou em outubro do ano passado o COB+, que é o programa de patrocínio do COB. E aí olhar, analisar o mercado e ver quais são os nossos diferenciais. A gente vive num país que, se a gente olhar para o investimento de marketing esportivo, mais de 90% é no futebol. O que essas marcas que investem no futebol buscam? A gente tem isso para entregar? Não. Essa foi a primeira resposta. A gente não tem visibilidade. A gente não tem 70 jogos por ano, alguns deles hoje mais pulverizado, com audiência de 30, 35 pontos que um grande time traz. Então a gente não tem a visibilidade. Mas o que a gente tem para suprir a visibilidade? Quais são os nossos diferenciais? E acho que o principal deles, e muito adequado ao que as marcas buscam hoje, a gente tem uma causa que foi criada há mais de 100 anos, que tem tudo a ver com a pauta atual da sociedade, de inclusão, de diversidade, de ética, valores, né? O importante é competir. O futebol, o importante é ganhar. Se o time chega em segundo lugar, invadem o centro de treinamento e batem nos jogadores. No olimpismo, o terceiro colocado é um herói. O medalhista de bronze desfila em carro aberto. Então a gente começou a olhar nessa análise quais eram os nossos diferenciais e qual tipo de marca, qual tipo de empresa busca, né? Poderia buscar o que a gente tem para oferecer. A gente potencializou o plano, fizemos grandes parcerias com veículos de mídia para suprir um pouco essa falta de visibilidade. Cazé TV, que a gente anunciou semana passada a transmissão do Pan-Americano, Lance, Eletromídia. Então a gente começou a potencializar o nosso produto com os diferenciais e aí mapeamos os segmentos que a gente pode, porque a gente tem patrocinadores globais, né, que a gente precisa respeitar. Dentro das 230 prospecções não podia ter nenhum de 13 segmentos que o COI já tem um patrocinador global, né? Que é um patrocinador local também, né? Porque ele patrocina os 206 comitês. E a gente mapeou e começamos o trabalho de prospecção. E o número mágico é que é impressionante, mas sempre bateu na época do Corinthians, da Federação, mais ou menos 3% desse número de prospecções converte em patrocínio. E o nosso está chegando nesse 3%. Atenção, você vendedor. 3% converte. 3% converte. 3% das todas as reuniões que você faz vai converter em venda. Ou seja, tem que bater muito na porta, tem que tá. E a gente tá falando do COB, a gente não tá falando, né, de um projeto menor ou de um projeto isso e aquilo, e que passou por um processo também. Eu vou falar esse termo em homenagem ao nosso querido Sérgio Patrick, que é a produtização do COB, né? Também. Você precisa transformar isso em um outro negócio, né? Exatamente. Que não é o atleta puro e simples, né? Óbvio que isso que é o grande glamour, a grande magia. Mas não é, né? O COB é uma empresa de mídia, o COB é uma empresa de entretenimento, de junção de fãs, é isso, né? No fim das contas. Exatamente. O atleta tem o seu papel de protagonista e também é uma entrega numa campanha, numa prospecção para uma marca. A gente tem os eventos, então passa por uma produção de eventos, passa por mídia, passa por desenvolver a marca. O COB, até então, em 109 anos, nunca tinha feito uma campanha de marca. O presidente um dia me chamou
E ele tem acho que ele está indo, né, para 6 anos né, ele assumiu interinamente e aí foi eleito. Ele tem um legado muito claro para o movimento olímpico, que é a gestão, compliance, ética, transparência. O COB hoje tem um portal de transparência que nenhuma entidade esportiva tem, que você entra ali no site, você vê o salário do presidente, você vê o salário de todos os funcionários, você vê os processos licitatórios de tudo, desde a compra do copo até a contratação de uma agência. Você passa por um processo de compliance, não é a marca, eu quero patrocinar o COB, o compliance precisa aprovar. Então, realmente, esse trabalho que foi construído através de um programa chamado GET, é um trabalho de médio e longo prazo hoje que está super consolidado. E aí ele me chamou na primeira semana que eu entrei e falou, a gente precisa contar para o Brasil o que é o COB, né? O que o COB faz. Poucas pessoas, você na introdução acertou o Comitê Olímpico do Brasil, não é o Comitê Olímpico Brasileiro. E o que o COB faz? Porque a gente tem um desafio que a gente chama de flame to flame, o brasileiro só se conecta com a nossa marca, que é a marca e conversa com o fã, que é o time Brasil, de 4 em 4 anos. Na hora que a Rebeca tá correndo para disputar medalha de ouro, na hora que a Raíssa vai para a pista para disputar medalha, o Medina, o Alisson, a Ana Marcela, só de 4 em 4 anos. Como que eu faço o brasileiro se conectar? E a gente está falando de todos os esportes, incluindo o futebol, antes dos 4 anos. A gente olha o gráfico de tendência, é realmente uma barriga. O que a gente conseguiu ano passado? Por incrível que pareça, 22, a gente já teve mais busca online do que 12, que foram os Jogos Olímpicos. Tem um efeito Record Globo, obviamente, mas a gente já conseguiu. Em abril desse ano, pela primeira vez, a gente lançou uma campanha para posicionar o COB. O COB, quem somos, o que fazemos, como fazemos e por que fazemos. E a gente lançou esse posicionamento, que é a assinatura que vai até Paris, que é o Manda Brasa Brasil. É uma campanha voltada muito mais para um público jovem, que é uma estratégia do COI, né, que aí a gente no efeito cascata tem um alinhamento. Acho que o surf, o programa olímpico mostra, né, o sucesso disso, a entrada do surf, do skate, agora do breaking. A semana de esportes que a gente teve em Singapura, foi a primeira iniciativa, um evento teste do COI sobre o assunto. Então acho que é posicionar, quanto mais a gente conversar, quanto mais a gente antecipar, mais atratividade a gente vai ter. Vamos conseguir mais do que 3%? Acho muito difícil. Essa é não sei explicar um número mágico que acontece numa marca como Corinthians, que acontece numa marca como a CBF, como a Seleção Brasileira, como o Campeonato Paulista, e no COB também a gente chegou para cada 100 prospecções, a gente converte 3. E dentro disso, qual o tamanho dessa estrutura comercial? Hoje a gente tem na equipe, entre comercial e marketing, cerca de 20 pessoas, sendo 3 totalmente focadas no comercial. Batedoras de porta. Não só batedoras de porta, a gente tem esse trabalho, eu não acredito particularmente no famoso deck comercial que você manda para todo mundo. A gente não manda o deck, nosso deck a gente tem que apresentar. Não dá para você mandar, a pessoa não vai entender, ou ela já vai se frustrar de cara. Por quê? Não tem valor. Porque a gente não tem um produto de prateleira. A gente constrói o produto de acordo com o objetivo daquela marca. Às vezes é notoriedade, às vezes é conversão, às vezes é visibilidade. Então a gente faz como se fosse um Lego. A gente vai compondo. E a gente customiza. Então tem uma equipe de criação, de design, de planejamento que, vamos naquela empresa, vamos estudar aquela empresa, vamos entender como aquela empresa está se posicionando e vamos construir a melhor solução sob o nosso ponto de vista para ela. Pode ser que seja completamente errado, como teve várias vezes, mas pelo menos essa aproximação, movimento inicial gera para a empresa, né, uma receptividade. Não, então a gente quer isso. A gente volta e tenta converter já de acordo com o briefing da empresa. É meio olhar para dentro de casa, ver que soluções você pode trazer dentro daquilo que você considera, vamos dizer, ideal para a empresa. E aí, às vezes a empresa pode falar, não é isso que eu tô querendo, é outra coisa. Aí você fala, bom, então você precisa melhorar também internamente a sua comunicação. Não, brincadeira, mas... porque às vezes é isso. Às vezes a visão que a gente traz de fora é a visão que a maioria tem do que é interno, né? Mas... eu não vou falar a marca, e foi engraçado, foi a primeira reunião que a gente teve com uma empresa que a gente fez primeiro, você tá muito empolgado, né? Mas ao mesmo tempo é um teste.
Claro. Porque quanto mais você faz, o bacana de fazer é que você vai moldando. Você vai moldando o discurso, a forma de apresentar, o storytelling da apresentação e tal. E eu mudo, a gente já passou por 10 modelos, versões. E na primeira, a gente achava que a gente tinha a melhor solução. E era óbvio que a estratégia da empresa, o posicionamento... Eu falei, não, mas a gente não é isso. Como assim a gente não é isso? Não, mas esse não é o nosso público-alvo. Aí eu olhei pra trás, tinha um logo da empresa na... Eu falei, será que a gente tá no lugar certo? Porque era tão óbvio pra gente que mas eles estavam num momento de mudança, de novo posicionamento. Ok. Aí você fala, então. Né? Então, mas... Esse daqui era o que você tinha que fazer antes. Agora a gente tem essa solução, né? Mas não dá pra ser na primeira reunião essa. Aí tem que ser a partir da 150ª, já tava fácil sair desse jeito. Mas particularmente, eu ainda acho que eles são o que a gente apostou ali na hora de posicionamento. Eles só não admitem, mas eles são. Mas é um processo, acho que muito de construção mesmo, né? A gente começa a entender melhor o nosso produto, a gente começa a entender melhor a entrega, e aí agora a gente está nessa fase 2, a gente fechou, já fechados 9 novos patrocinadores nesse período de 1 ano, a gente já anunciou 7 desses, vamos anunciar os próximos agora em agosto e setembro, a gente tem mais uma janela, um espaço, porque agora é a fase 2. Não adianta a gente fechar e não entregar, né? Não adianta a gente ter feito todo esse trabalho de inteligência comercial, de estratégia, de posicionamento, de produto e agora não construir o que as marcas querem, né? Os objetivos que elas olharam para a gente e viram que a gente pode ajudar a alcançar. Então a gente tem agora também um trabalho interno de estruturação para ter um time que vai atender essas marcas. A gente está... uma coisa que a gente fala em todas as reuniões, não vai ativar. Se você não tiver verba para ativar, é melhor a gente não fazer. Não existe patrocínio sem ativação, e também o número mágico, uns falam de a cada $1, 3, mas de 1 para 1, pelo menos. 1 para 1 garante pelo menos um Paguei X naquela propriedade, eu tenho que investir X em ativar. Então a gente monta um plano de ativação para cada um dos patrocinadores, a gente provoca, a gente tem reuniões semanais com todos para provocar para que eles ativem, a gente facilita esse processo, a gente tem, de certa forma, um espelhamento do que é uma agência interna para poder suprir essa necessidade deles, e aí a construção do case é a métrica. Então agora a gente está fechando toda a parte de... a nossa medição é diferente do futebol, que é simples também, do Ibope e Repucon. Sim, você põe lá... Exposição X, Y, pá, pum, Exato. Fórmula matemática está justificada. E as empresas precisam, porque no final do dia é a forma dela justificar internamente o investimento que ela fez. Então a gente está trabalhando em um novo formato de métrica, que vai une o digital ao offline, e aí a construção das ativações para a gente ter case. Aí o próximo ciclo, que a gente tem essa quantidade de marcas, que a gente começou, e é um trabalho de médio e longo prazo, a construir a nossa marca, a atrair os fãs, a monetizar os fãs, e com métricas, com resultado nesses cases, a gente consegue facilitar esse processo comercial sem dúvida nenhuma. Porque, veja, você foi ao ponto. Porque nós temos aí, agora, nós estamos prestes, né, a estarmos em Paris, só que tem o pós-Paris. Uhum. Né? Então você comentou bem, dessa médio e longo prazo. E aí entra... uma outra pergunta. Como manter a marca Kobe atraente para o mercado no pós-Paris? Que daí você tem um intervalo, como você falou, né? Uhum. Entre os ciclos, né, olímpicos. Como manter essa marca atraente para o mercado? Tem o ciclo olímpico, é que o Brasil desconhece, esse é o trabalho de construção. São quase 11 eventos. O ápice pro hemisfério sul são os Jogos Olímpicos de Verão. Por hemisfério norte, o que a gente chama do Flame to Flame, 4 em 4, é 2 em 2, porque tem um de inverno. Que a gente também, né, trabalha para crescer, mas é obviamente muito mais difícil. Mas é um calendário que passa por Jogos da Juventude Global, passa por Jogos Sul-Americanos, Jogos Pan-Americanos, que é agora em outubro, é o segundo evento mais importante do calendário, a gente vai com uma delegação recorde.
A gente Tem performance que ajuda tem performance, a ter mídia, que ajuda e esse é a fazer especial. barulho. E o próximo é especial. Tem os Jogos da Juventude que o próprio COB organiza, que é o nosso único evento proprietário esportivo. A gente impacta 2 milhões de jovens de 15 a 17 anos. Que marca que não quer conversar com essa geração Z, né? Depois do Z não vai ter como denominar, né? Alfa. Já é Alfa, meus filhos são Alfa. Seu filho, minha filha é Alfa, meu filho... Não, meu filho é mais velho, ele deve ser... Milênio. Ah, não, o teu já é... milênio, né? Minha filha é Z. Sua filha é Z. Uma hora é alfabeto grego, então, que vai começar agora. Pode ser alfa, beta, gama. O Maquinistas é cultura também, né? Uma geração de... a gente tenta. Alfa, milênio. Isso. Então, você tem os Jogos da Juventude do COB, você tem os Jogos Sul-Americanos de Praia, que acabou domingo passado, em Santa Marta, na Colômbia, onde a gente lançou a nossa nova parceria com a Mormai. A gente tem os Jogos Mundiais de Praia, que infelizmente não aconteceu, seria em Bali, na Indonésia. Então você tem outros eventos que acabam sendo oportunidades para as marcas ativarem. Fora, a gente tem o Prêmio Brasil Olímpico, que é uma vez por ano, ao vivo. A gente tem o Hall da Fama, que a gente criou agora. A COB Expo, que vai acontecer em setembro. Então, hoje, quando a gente olha para o calendário, os marcos, o marco de 1 ano, o marco de 500 dias, o marco de 100 dias. Quando a gente olha para o calendário hoje de possibilidades de ativação das marcas, acho que não é uma carência que elas, não, você tem pouca coisa para eu conversar com esse público. Mas que era antes, fazendo a brincadeira do que você falou da empresa, né? Que você chegou com uma visão. Eu acho que a visão que a gente tinha do COB era de que é só a Olimpíada. Sim, exatamente. Né? Isso é um trabalho que você está fazendo também, que acho que começou com a Manuela e depois, né, você trouxe essa continuidade e até aceleração de mostrar isso, né? O COB, na verdade, ele é a mola propulsora do esporte no Brasil durante 365 dias vezes 4. É isso. A cada ciclo, né? Acaba sendo isso. Nesse contexto, como é que vocês estão olhando nessa venda, essa conversa com essa geração Z, com essas novas gerações, enfim, as marcas querem isso, como é que é esse approach e o próprio posicionamento que você dá para o COB nisso? Sim, acho que falando um pouco do seu ponto, que é perfeito, eu venho do mercado. Eu venho do mercado publicitário, depois futebol, agência de marketing esportivo. Eu também, assim como o mercado, não sabia o que o COB entregava, e eu trabalhei, fiz uma consultoria antes de assumir, no meio da pandemia, levei um patrocinador no ciclo passado, então eu acho que eu ainda tinha um conhecimento maior do que o mercado tem. Realmente, mostrar para o mercado o que o COB hoje tem para oferecer, foi esse primeiro trabalho de envelopar e desenhar o produto. E acho que talvez o tempo que a gente mais perdeu, falando de geração, foi saber e definir quem é o nosso target. Mas eu tenho uma marca que é a marca mais valiosa do universo esportivo. Quando a gente olha a pesquisa pós-Tóquio, o Recorte Brasil, 15 países, confrontada a identificação de marca e valores dos aros versus Apple, versus Disney, versus FIFA, marcas endêmicas ou não, os aros no Brasil é a única que bate 100%. Então existe o conhecimento. Mas eu vou conseguir falar com todo mundo? Não. Ninguém, acho muito difícil. Talvez tirando uma Coca-Cola, né, uma marca muito... Que não, por acaso está... 90 anos, vai dar 100 anos agora, em 2028 é 100 anos. 100 anos de patrocínio ao movimento olímpico, a Coca-Cola, a gente tinha que definir. E aí esse foi o trabalho de olhar para a geração, olhar a oportunidade, olhar esse alinhamento estratégico do COI, e quem é o nosso target? O nosso target são os praticantes de esporte. A gente tem 61,1 milhões de praticantes de esporte no Brasil, que é mais do que qualquer torcida de futebol. O que a gente acredita? O praticante de esporte... Olha o discurso da venda, você sim! O praticante... Qualquer torcida de futebol, junta Flamengo e Corinthians não dá, gente. Não. O praticante de esporte, ele defende, ele se relaciona com a modalidade, assim como o fã do time. Sim. Ele
Ele luta judô 3 vezes por semana, ele corre 5 vezes por semana, ele nada 2 vezes por semana, ele joga tênis, ele joga beach tênis, ele surfa. Então ele tem uma conexão e ele defende a E modalidade. ele tem o atleta profissional como um ídolo que ele defende, que ele... Exato, e ele tem um ídolo que hoje a gente tem talvez nunca antes na história desse país, a gente teve uma geração... Agora você já adequou o novo presidente. A gente teve uma geração de talentos, de modalidades do esporte olímpico tão carismática, ídolos globais e tão vencedora. Ao mesmo tempo, infelizmente, um distanciamento dos ídolos da seleção brasileira de futebol. Estão na Europa, só vêm para o Brasil nas eliminatórias, não tem essa conexão, estão muito distante do fã. Não costuma usar bem as redes sociais, mas isso é outra história. É outra história, não vamos entrar nisso, porque depois eu tenho que cortar e editar. Mas, olhando para esse público, então, é o praticante. O praticante, ele tem uma aspiração de ter um produto com os aros, de ter um produto com o time Brasil, que são, né, os ídolos deles. E aí, olhando para a idade, é um movimento, eu diria, 25 ou 23 menos, que a gente acredita, 30 a mais, 25 mais, se gosta, gosta. Se não gosta, não vai gostar. Não vai ser impactado. Não vai ser impactado. Esse corte para baixo, eu tenho uma geração nativa digital, eu tenho uma geração que precisa de dinamismo, eles não querem assistir um jogo de 90 minutos. Ninguém se prende no jogo. Mas ninguém quer ver um jogo de 90 minutos. De 90 minutos. Cara, não adianta a gente voltar para aquela discussão. Não, o jogo hoje... Cara, ninguém para 90 minutos na frente da televisão fazer nada. Sem o celular, então, é impossível. Não, já... Mesmo a nossa geração. Não, total. Ninguém. Total. Minha mãe não vai. No esporte olímpico, por mais que você tenha o futebol, você tem alguns jogos, algumas modalidades mais longas, mas você tem um atletismo que é rápido, a natação, e mesmo a própria o transmissão skate, olímpica, ela tem flashes, né? Ela é baseada em flashes, né? Então a gente tá vendo, mas agora vem no atletismo isso tá claro, né? Essa questão dos flashes. Né? Então a gente acredita que o nosso público é esse, o infanto-juvenil, que pratica esporte ou que tem alguma proximidade, né, algum apelo, e esse é o trabalho não médio, eu diria de longo prazo, que é mais difícil, dá muito mais trabalho, mas é o que mantém a roda, né, o ciclo virtuoso e sustentável. Por quê? Se eu monetizo o fã, se eu crio essa relação com o fã, eu sempre vou monetizar o fã. E quanto mais fãs eu tenho, hábito, né? Mais patrocinadores eu atraio. Porque no final do dia ele quer vender alguma coisa para esse público. E a gente é a ponte. Então é esse o trabalho de marca, que é o principal que a gente está implementando. Semana passada a gente lançou, depois de 7 anos, incríveis 7 anos, pós saída da Nike, do COB, depois da Rio 2016, não tinha produto oficial do time Brasil. Então imagine, eu impactei o fã, mas o fã quer comprar uma camiseta numa loja, num varejo, num e-commerce. O fã quer comprar aquele agasalho que o atleta usa no pódio. O fã quer comprar uma raquete de beach tênis, um tênis, ele quer comprar um óculos. A gente lançou na semana passada, no marco de 1 ano, uma linha, vão ser no total mais de 200 SKUs, em parceria com a Mormai, acessórios e a linha têxtil, presente em 40 mil pontos de venda, multiloja ou loja própria, e o e-commerce para poder ter um produto para o fã se relacionar e aí a gente começar essa história de monetização. E dentro disso, você falou vários pontos importantes, né? Você falou fã, conexão, as gerações, o atleta. Dentro disso, e nessa sociedade cada vez mais volátil. Você não falou líquida, por quê? É porque hoje eu achei o volátil bacana. Tá bom. Não, só pra saber, tudo bem. Nessa sociedade cada vez mais líquida. E volátil. E volátil. Mas, meu Deus, junta vocês dois. Que monstro. É um monstro. É um monstro. Vou tomar minha água, falando de líquido. Dentro de tudo isso, como construir uma comunicação integrada, partindo do princípio que o atleta tem voz, com as redes sociais. E voz própria. Né? E voz própria. E vocês citaram rapidamente aqui a questão do atleta de futebol na sua relação com as redes sociais, mas olhando dentro dessa questão toda do COB, dos atletas que estarão na Olimpíada, etc. Como construir uma comunicação integrada na qual a gente minimiza esses ruídos que, infelizmente, eles acontecem, porque as relações elas estão ali cada vez mais instantâneas
e que não deixam de afetar as marcas que estão presentes, seja com o atleta ou com o COB em si. Como construir essa comunicação integrada? Primeiro, tendo certeza que alguma coisa vai acontecer de negativo. É impossível. Não, Hoje é impossível. Em outras palavras, relaxar. Primeiro, relaxar e saber que vão acontecer durante essa jornada alguns problemas. O COB faz um trabalho de workshop, aí é a área do Paulo, de comunicação, do Paulo Conde, com os atletas, dando algumas diretrizes e um aconselhamento de como usar melhor as redes sociais, respeitando as opiniões, respeitando, né, a forma como... Não é o proibir, é o instruir. É o instruir. Né? Olha, a gente acredita que dessa forma você vai ter um apelo maior para o mercado, porque você também busca marcas, né, para te patrocinar. Você vai ter um posicionamento de imagem, de ídolo melhor. Você vai ser mais um produto exemplo, melhor, né? Mais um exemplo do que se você não seguir. Não quer seguir, não siga. Então a gente faz esse trabalho de workshop. A gente tem também o nosso trabalho de estratégia de redes sociais, que acontecem erros, como qualquer entidade, mas que a gente busca conversar com o nosso público, usar a linguagem do nosso público e inserir o atleta nesse contexto. Né? Como que o atleta, sem dúvida nenhuma, é o que gera o maior engajamento. O COB, desde abril de 2022, entre os 206 comitês, é o que tem o melhor resultado de engajamento. A gente bate o Team USA. De seguidores é o segundo, de engajamento é o primeiro. Então a gente faz todo esse trabalho com os atletas e também com um personagem que é muito, muito relevante nessa relação, que são os agentes. Hoje a gente tem um amadurecimento dos agentes, e aí eu tive muito tempo mais ligado ao futebol, então conheci, né, os agentes do futebol, e também tem vários que evoluíram no que diz respeito à imagem, à rede social, ao posicionamento do atleta, mas os do movimento olímpico, eles são mais maduros e mais hoje, talvez o termo não seja capacitado, mas eles têm hoje muito mais atenção a isso, porque é muito mais difícil você comercializar um atleta olímpico do que um atleta de futebol. De novo, por seguidor, por engajamento. O do futebol nem tá preocupado com isso, porque ele já tem um salário tão alto que ele não precisa disso, nem vai atrás. Perfeito. E aí o atleta olímpico não, ele precisa. O ganha-pão dele tá na imagem dele, né? Tá na imagem dele, e os agentes super preparados, super antenados com o que acontece fora, com o que os principais atletas fazem fora. Então a gente tem hoje uma facilidade de conversar com eles, que no final é interessante para todo mundo. Todo o ecossistema integrado, atleta, COB, confederações, trabalhando num formato único, né, com essa unicidade, é muito mais fácil o produto ser mais atraente para o mercado anunciante. Você falou uma palavrinha-chave, né? Ecossistema. Dentro desse ecossistema, como você vê o papel do Estado? Pergunta difícil, hein? Ó. Como Tomou eu vejo água, tá pensando, tá enrolando. Ele relaxou. Tá enrolando, tá falando. Ó, papel do Estado. O cara é comercial. O COB, ele tem hoje obviamente, ele tem um segmento também de diretrizes ali né, que o Ministério do Esporte conduz, né, recomenda. É claro qual que é a estratégia do Ministério do Esporte, e eu, particularmente, minha opinião pessoal, não como executivo do COB, eu acho que pela primeira vez existe um plano esportivo no Brasil que foca o que tem que ser focado, que é a base. Né? Para você virar massificação. Para você virar uma potência olímpica, você precisa ter uma base, né, uma base de praticantes esportivos cada vez maior, para você poder galgar a alta performance, que é o core do COB, e a gente virar, né, um top 10, quem sabe um top 5 aí em algum momento. Então acho que um plano de desenvolvimento esportivo, e talvez outras gestões do Ministério do Esporte estavam muito focadas na alta performance. Vai ter a Copa do Mundo no Brasil, vai ter os Jogos Olímpicos no Brasil, vai ter a Copa das Confederações, o Pan-Americano. Estavam muito focados nesse viés, no topo da pirâmide, e não olhavam para a base. Eu acho que
O trabalho do Ministério do Esporte de olhar para a base é perfeito. Hoje, a gente tem o recurso público, ele vem da Lei Agnello Piva, né? Então, por isso também somos auditados pelo TCU, né? Por isso que a gente fez todo o trabalho de governança e ética, mas o dinheiro que vem da Lei Agnello Piva, ele é direcionado para atividade fim. Qual que é a atividade fim? Alta performance. Tem a área de desenvolvimento, né, no COB, que começa até mais na adolescência, uma metodologia esportiva, e tem a área principal que é a alta performance, trazer medalhas nessas competições do calendário. Então, acho que o governo, a gente trabalhando em conjunto, cada um, e é uma estratégia complementar, cada um focado naquele fragmento da pirâmide, a tendência, de novo, no longo prazo, se houver continuidade de estratégias, o Brasil crescer. E aí cresce tudo, cresce investimento, cresce quantidade de praticantes, cresce a atividade física, melhora mais grana, melhora vários indicativos, né? Educação, saúde. A máquina do esporte gira. A máquina do esporte gira. Esse depois ele fala que nós dois somos um brincalhão. Esse é um monstro do marketing. É um Joker. Ô Gus, nesse sentido, você também falou um pouco de patrocínio, de eventos, outros eventos, tudo mais, e falou da relação com o fã. Eu acho que pela primeira vez a gente está vendo o COB olhar o torcedor também como o espectador consumidor do evento, não só indo a Paris. Uhum. Como é que vai ser? Resume pra gente um pouquinho as atividades que a gente vai ter pro fã que ficar aqui no Brasil em relação aos Jogos Olímpicos. A gente vai ter, especificamente, durante os Jogos Olímpicos, até um pouco antes, durante 30 dias, uma fanfest, que também nunca, né, havia acontecido, que o local é o Parque Vila Lobos. A gente vai realmente tomar o Parque Vila Lobos, e a gente tem lá um público que é o nosso público-alvo, jovens, família, praticantes. São 15 equipamentos esportivos que o COB vai revitalizar e deixar como legado, esses equipamentos esportivos. A gente vai ter ativação dos patrocinadores, música, cultura, gastronomia. A gente vai ter clínicas com ex-atletas olímpicos. Por exemplo, a Jaque Silva vai dar clínicas de vôlei de praia. A gente vai ter clínica de judô. Gratuito, aberto ao público. 100% aberto ao público. 2 momentos que a gente vai ter cobrança de ingresso. Nos shows, né, quando a gente tiver... Vai ter que não é o esporte. Que não é o entretenimento, né, e essa junção é a junção poderosa. Então a gente vai ter, em momentos de show, a cobrança de ingresso, e a gente tem um plano de fazer um museu sensorial como esses que hoje, né, viraram tendência, Van Gogh, Bansky, o nosso parceiro que executa o projeto, a FanFest, também foi quem fez esses museus, e a gente tem um acervo de 8 mil itens olímpicos, né? Então a gente dá, de uma forma tecnológica, digital, né, unir o físico ao digital, esse poder pro fã, pro praticante interagir com esse acervo que a gente tem. Então, a gente está prevendo hoje, são 1,2 milhões de frequentadores do parque. Então, a gente começa com essa base, transmitindo jogos num fuso que vai ser favorável, as finais no final do dia, com toda essa série de atividades, de ativações. A nossa projeção é impactar 1,5 milhões de pessoas durante a FanFest em São Paulo. Hyde Park Londres 2012 tinha uma mini área para isso, eu lembro, triatlo, não sei. Eu vi aquilo e falei, cara, isso daqui é perfeito para uma Olimpíada. Eu lembro que eu tirei foto, tentei falar pra marca, COB, todo mundo fazer isso em 2016, que a Olimpíada vinha pra cá, né? Que era mais ou menos o Parque Olímpico tinha esse papel. Sim, mas é que ali você tá ligado no evento. Sim, você não tem a prática do esporte pela população. Porque eu acho que o maior legado que a gente tem é isso, assim, é você apresentar o esporte e permitir a pessoa praticá-lo. Exato. Né? Pensando no médio e longo prazo, a criança que vai se impactar, ela viu lá, lógico, não vai ver a Rebeca dando um salto olímpico absurdo na ginástica e vai reproduzir isso lá no parque. Mas é meio caminho andado. Sim, a integração com os ex-atletas. Os atletas, na volta de Paris, passam pela FanFest, né, porque tem um calendário. Um dia depois que a modalidade termina, volta para o Brasil. Descem em Guarulhos, vão para o Vila Lobos e tem essa interação com o público. Então ele vai ver
O fã, O ele cara vai que ter... tava na TV, tá lá agora. Exato. Tá, O cara que eu fantástico. assisti 2 dias atrás aqui na TV, tá aqui. Então a gente vai justamente propiciar. E a grande vantagem do movimento olímpico é que por conta da regra, né, que existe de Só proteção, você pode fazer isso. só existe uma. Ao contrário da Copa do Mundo, que você comprando o sinal da emissora que está passando, você tem a oficial da FIFA, você tem a outra no outro parque, você tem a outra na outra cidade. No nosso caso, é só uma. Então é o único lugar no Brasil que o fã vai poder ter todo esse tipo de interação com os esportes olímpicos e com os Jogos Olímpicos. Mudando só um pouquinho mais dentro do assunto. Como se dá o seu processo criativo no dia a dia? Você é tão articulado, inteligente, um vendedor, um homem de marketing. Processo criativo se dá na hora que você toma banho, você faz meditação, você sai correndo. O que você faz? Esse para mim é o... acho que não é só especificamente a profissão de publicitário. Algumas profissões têm essa característica, outras não. Outras você faz o teu trabalho, volta para casa, consegue desligar e volta no outro dia, faz o teu trabalho e volta para casa. Começa que eu já tenho um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tô medicado, fiquem tranquilos. Não sei como passei no processo seletivo do COB. Acho que ninguém só descobriram depois. Ô, Érico, vou ter que começar a colocar um processo seletivo para maquinistas também. Já É que o Jorge nunca fez o teste. nunca fez o exame. Ou seja, a gente erra Falou dentro de eu que casa. sou normalzinho também, né? Super normal. O que significa isso? A mente não para. Não para. Não tem como. Do momento de levantar da cama, ao momento de deitar, às vezes até durante, não para. Pensando em coisa, pensando em ideia, pensando em como potencializar os objetivos, os resultados, como ser atrativo para a marca. Então tudo isso está rodando. E aí tem momentos que aí acho que é um processo mental que eu não tenho capacidade de concluir, mas acho que tem momentos que você quebra tanto a tua rotina, um banho, ou um momento de lazer que é raro, que aí acaba vindo, né, o insight. Acaba vindo, acho que quanto mais você se aprofunda no assunto, quanto mais você fala do assunto, mais fácil vem o insight. E aí, de repente, quando você, tô assistindo uma série, tô assistindo um filme, tô fazendo uma outra coisa, vem o insight. E isso é constante. E aí esse insight às vezes vira uma grande ideia, quando a gente executa, a gente vê que realmente fazia todo sentido, como a parceria com a Cazé TV. E às vezes esse insight a gente vê que ou é impossível de executar. Eu falei isso para os presidentes das confederações antes de ir para o COB. O grande diferencial da comunicação e da publicidade é a ideia. Mas tem os canais, o digital, a rede social, o OTT, a ativação, o patrocínio, a novela, tem uma série de formas de você entregar, mas o diferencial é a ideia, que enquanto o ChatGPT não assumir esse papel, a gente tem essas ideias. Quando você tem uma ideia, a primeira coisa que vem é a quantidade de nãos, né? Isso não dá para fazer, isso nunca foi feito, isso não funciona, isso ninguém sabe qual vai ser a conclusão. Tem uma série de não. Se você começar a eliminar esses nãos e falar, não, mas dá para fazer desse jeito, eu posso fazer assim, depois evoluir para cá, e conseguir implementar, e aí é tentativa e erro, tem várias que dão certo e tem várias que dão errado, acho que você retroalimenta esse processo criativo. A gente discute ideias malucas quase que diariamente. E algumas, e aí eu tenho todo o suporte, né, do presidente, do Rogério, da diretoria, de algumas que o COB nunca tinha feito, a gente está fazendo. A FanFest, o modelo comercial das casas, a gente vai ter casa em Santiago, Casa Brasil em Paris, a campanha, as parcerias, os produtos, coisas que o COB nunca tinha feito, a gente está conseguindo implementar. E você cria esse ambiente no dia a dia com o seu time? Sim. Porque, pelo visto, você é uma usina de ideias. Sim. Tem que ter todo um filtro, mas você cria esse ambiente colaborativo. Exatamente. Pra gente, todo mundo tem ideia. Não é só a gente aprende na faculdade de publicidade como tem ideia. Todo mundo tem ideia. Só que alguns conseguem enxergar uma forma de fazer aquela ideia e os outros descartam. Tive uma ideia para fazer aqui na minha casa.
Ou eu faço, ou eu enxergo uma forma de fazer, ou eu descarto. Então o time inteiro tem. Quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente dá acesso a todos à informação e aos objetivos, quanto mais clareza a gente tem com a equipe, mais ideias vão surgir. O esporte é um ambiente propício a incentivar a criatividade? Eu acho que ele vem melhorando consideravelmente. Quando eu entrei no esporte 100% em 2015, porque em agência a gente sempre acabava fazendo a campanha da Coca-Cola para a Copa, a campanha da Coca-Cola para os Jogos Olímpicos, a campanha de marcas usando o esporte como tema. Quando eu entrei 100%, eu saio do que a agência era, né? Porque ela voltou agora a existir, do que era a agência mais criativa do mundo em premiação em Cannes, que era a DM9, e entro no universo do futebol. É um choque de realidade. Sabendo que um dos grandes problemas de qualquer tipo de plano, de planejamento estratégico, de médio e longo prazo no cenário esportivo brasileiro, ele é muito difícil de ser executado porque ainda é um ambiente político onde você não tem continuidade. Às vezes tem. Às vezes você tem uma gestão de 3 anos e vem uma oposição e acha que tem que derrubar tudo e começar do zero. Às vezes tem uma oposição que fala, não, isso aqui é interessante, vamos continuar. Ou uma sucessão. Então eu sabia que eu tinha 3 anos e a minha maior preocupação era, eu tenho uma carreira no mercado publicitário, então eu não posso ser contaminado pelo futebol, eu tenho que trazer coisas do mercado publicitário para o futebol, porque daqui a 3 anos eu vou sair. E eu saí. E não foi em 3, foi em 2. Durante 2 anos eu pedi 6 vezes demissão do Corinthians. E aí no 3º ano a Publicis, que era na época o maior grupo de comunicação do mundo, capital aberto, na Bolsa de Paris, faturamento bilionário, queria criar uma agência no Brasil de marketing esportivo. E aí me contrataram para liderar esse processo. Então eu tinha certeza que eram 3 anos e que não existia esse processo criativo. Porque a maior parte das ideias que vão quebrar paradigmas e que vão fazer diferença no futebol, elas já são refutadas de cara. É o tal do não. Não dá para fazer. Não, verde? Não. Você vai. Como que você vai fazer isso? Não vamos fazer. Tem um case no Corinthians emblemático, que foi o Instituto gerou de receita para o clube, e até então, em 2016, a gente bateu o recorde de faturamento. Hoje, muito, muito boa a parte de marketing, a gestão ali do Corinthians já superou esse recorde. A gente teve um case com o Instituto McDonald's, que gerou R$0 de receita para o Corinthians, mas você aparece de uma maneira diferenciada e aí o entorno, o mercado anunciante enxerga, que era o briefing, o Mac Dia Feliz, não vem, está estagnado, não vem aumentando, né, a receita, é uma iniciativa social, vamos fazer alguma coisa diferente? Vamos. Conversando com a agência, conversando com o McDonald's, qual que era a ideia? Colocar o Corinthians entrar em campo com a meia do Ronald McDonald. Meia vermelha e branca. A meia vermelha e branca na semana que antecedia o Mac Dia Feliz, para o assunto, a pauta ficar quente. E aí, primeira ida ali interna, não. Por quê? Por que não? Porque vermelho, branco e preto é tricolor. Não são as cores do Corinthians, mas é a meia, é uma ação social, é com uma grande marca, olha o que a gente vai aparecer. Bom, no fim, fizemos uma interação que as crianças visitaram sem treinamento, uma conversa no Twitter entre o Instituto e o Corinthians, falando, pô, vamos fazer uma coisa diferente. O Ronald, no dia do jogo, no telão, invade o vestiário, antes dos jogadores, troca a meia, toda uma interação com esse público mais jovem. Entramos com a meia só durante 45 minutos, não podia ser o tempo inteiro, não consigo entender, mas entramos durante 45 minutos. O Wagner Love, aquele time mágico de 2015, o Wagner Love até então não tinha feito gol, estava naquela centroavante há não sei quantos jogos sem fazer gol. Com a meia do McDonald's, o Corinthians ganhou de 3-0, ele fez os 2 gols no primeiro tempo vestindo a meia, e aí a capa do lance, que na época era o indicativo, Love muito tudo isso, que é o posicionamento do McDonald's, e aí repercutiu no McDonald's Internacional, mandaram carta de agradecimento, aumentou o resultado, eles cresceram 30% na semana seguinte, de algo que estava estagnado, de uma ideia que tinha tudo para não acontecer, porque o futebol, ele restringe
porque ele tem pré-conceitos muito estabelecidos, né, muito arraigados. Essa geração nova de gestores de marketing vem mudando. Tem uma evolução evidente até por conta do novo posicionamento SAF, profissionalização. Então vem mudando e hoje a gente vê cases no futebol brilhantes. Mas quando eu cheguei lá em 2015 era um pouco complicado. E no olimpismo, nesse movimento olímpico, como é que é? Porque acho que o grande segredo, talvez, do COI e do COB, enfim, dos aros olímpicos é essa tradição também, né? É não ter marca no evento, é ter toda essa outra coisa. Como é que é? E a gente vê um esforço enorme do COI para quebrar barreiras, se aproximar do jovem e tudo mais. Como é que você sente essa relação? É tanto não assim ou já é mais do tipo assim, não, mas vamos ver se dá para fazer? Eu acho, a sensação que me dá é um pouco essa, assim, existe uma cabeça mais aberta a arriscar mais, né? Existe, e acho que o reflexo disso foi o evento teste em Singapura. Primeiro, né, o Olympic Week de esportes. Então o COI já percebeu que precisava primeiro rejuvenescer a marca. Como que eu rejuvenesço a marca? Se a gente vê as campanhas atuais do COI, são super modernas. O Olympic Channel são um conteúdo digital, né, de uma plataforma OTT, que segue as grandes referências do mercado, as séries do Netflix, o Drive to Survive, o Breakpoint. Aí você vê o programa olímpico rejuvenescendo, você vê uma série de iniciativas pensando num público mais jovem, que eu tenho que ser moderno, eu tenho que quebrar barreiras. Tem muito menos não, tem muito mais um cuidado e uma proteção comercial para os 14 patrocinadores globais, e eles entram nessas iniciativas, o Olympic Channel, a Semana do Esportes, mas tem muito mais uma proteção de a gente vai fazer esse movimento com essas marcas que também, né, Samsung, Intel, Coca-Cola, Airbnb, Visa, Bridgestone, que também buscam isso. Nós vamos fazer um movimento integrado, mas com ideias inovadoras. Então existe hoje um olhar de inovação, de tecnologia, que, por exemplo, quando eu entrei no futebol, não existia, hoje também já existe, mas que o COI, nesse sentido, acho que está muito mais avançado. Você fez os paralelos, né, com o futebol, aí temos os demais esportes, o COI, o COB. É hora de falar mal do futebol? Não, ainda não. Se você quiser falar depois mal do Corinthians, ele pode falar, porque deu pra perceber que ele é corintiano na veia, né? Nem um pouquinho, né? Mas dentro disso, desse trabalho todo que vocês têm feito com o COB, essa aproximação com o público, quando o público vê a marca COB, ela está cada vez menos distante da maneira como o público vê o atleta. Porque, por exemplo, quando a gente está assistindo uma determinada modalidade na Olimpíada, né, nem sempre o público faz a conexão do atleta brasileiro com o time COB, Brasil. com o time Brasil. Sim. Essa conexão nem sempre existe e, assim como a gente sabe, existem os estereótipos. São confederações, são questões políticas, organizacionais e tal. Esse até comentou da aproximação com o fã. Como isso tem ocorrido? Essa conexão tem se tornado mais presente? O público, no geral, identifica cada vez mais essa correlação atleta e COB? Ainda não. E é um desafio de marca. Se a gente quer chegar onde a gente quer chegar, de ter, no longo prazo, esse relacionamento com esse público, monetizar esse relacionamento que seja positivo para todos os lados, falta muito tempo. A gente lançou a primeira campanha em 109 anos no dia 28 de abril. Faz 3 meses. Qualquer campanha precisa de frequência. Então a gente precisa ter frequência, a gente precisa estar sempre falando durante anos e anos e anos, e consistência. Não é à toa que você tem o Just Do It há 40 50 anos. 40 anos então, e 50 anos da Nike. Demora. No nosso caso é mais complexo ainda por esse ponto que você colocou. Existe as confederações que durante quase os 4 anos, com exceção desses eventos do ciclo, a seleção brasileira da modalidade é uma responsabilidade da confederação.
que é o time Brasil? O time Brasil é a junção das seleções brasileiras de cada modalidade para disputar uma competição sul-americana, pan-americana ou olímpica. Então é quando junta a seleção brasileira de atletismo, de natação, de tênis, de surf, de skate, de futebol, passa a ser o time Brasil para representar o país nesses momentos do ciclo. É complexo, né? Porque todo o calendário de eventos, campeonatos brasileiros, campeonatos que essas seleções disputam, é uma responsabilidade da confederação. O COB, ele está dando todo o suporte para o desenvolvimento daquela modalidade, financeiro e estrutural, para naqueles momentos, cada confederação convoca a sua seleção, eles se juntarem e terem essa imagem de time Brasil. Se é difícil para a gente, que trabalha na área, entender, imagina o quão difícil é para o fã. O fã não quer... E no final do dia, a gente tem esse trabalho de construção do time Brasil, que é uma marca do COB, mas o fã, ele tá torcendo pro atleta. Então, a gente tem um trabalho com os atletas, hoje se vocês olharem as redes sociais, Ana Marcela, recentemente no terceiro, quinto lugar no Mundial, que dava uma vaga para Paris, ela fala, agradeço ao COB por todo o suporte na preparação, que ela vem de uma cirurgia, ela treina todo dia no centro de treinamento do COB, que é a Maria Lenk. Então, acho que a integração, nada ali vai acontecer sem integração. A integração das confederações, a integração dos atletas, a integração do COB. Por exemplo, agora no Pan-Americano, a gente unificou o emblema do time Brasil nos uniformes de competição. Por quê? O uniforme de competição é da confederação. Uniforme de vila, uniforme de treino, uniforme de pódio é do COB. Então, vou dar um exemplo, o skate que agora é Adidas. A Raíssa vai competir com Adidas. O que a confederação coloca como emblema, até o ciclo passado, uma colocava a bandeira do Brasil, outra colocava esse sem os aros, outra colocava parte da bandeira desconstruída, não tinha uma unicidade. Então, assim, se a gente quer construir uma marca, no mínimo, todas precisam ter o mesmo emblema. Sem os aros, porque isso só é direito só da nossa parceira, mas pelo menos a mesma identidade. Então, é um trabalho de longo prazo pro fã entender, eu vou torcer pro time Brasil, que é quando essas seleções se juntam, mas demora. Seria pretensão demais falar que num flight de campanha que a gente teve 23 milhões de impactos, uma taxa de engajamento gigantesca, os 70 atletas postaram o nosso filme Manifesto há 3 meses atrás, que já tem esse entendimento. Não tem. Talvez, sendo muito pragmático, eu diria que em 2032, em Brisbane, se a gente fizer a lição de casa de 22 a 32 nos 10 anos, já vai estar muito mais claro. Até porque a gente fala de um fã que ele quer estar ativo, né? Ele quer participar. Ele quer interagir. Isso é fato. Ô, George, não deu tempo de falar de Cazé TV e projeto de canal olímpico do Brasil. Não já deu acabou? Tempo. Já. Mas a gente não falou mal de... Não falamos mal do futebol. Não. Eu gosto de falar de vez em quando. Mas aí a gente ia ter que fazer o cortes dos cortes, aí não ia rolar. Como cara inteligente, ele joga vários spoilers, né? Tem spoilers. Mas vai pro repeteco. Vai pro repeteco. Na verdade, não é nem o repeteco, é a versão ampliada do nosso podcast, até porque a gente precisa liberar aqui nosso estúdio aqui dentro da Genial, que o pessoal também precisa fazer live por aqui. Mas não posso deixar, né? Não vamos deixar o Herbeta sem o Momento George, por favor. O que mais te incomoda no ser humano? A deslealdade. Pode ser, tem ser uma palavra? Acho que a deslealdade, a falta de... acho que não é esse o termo. Eu acho que o que mais me incomoda é o ser humano não entender que ele está no controle. Eu brinco às vezes, falo, a humanidade não deu certo por conta de várias coisas, incluindo rede social, tal, que é um outro debate. Mas acho que a pessoa
no entender que ela está no controle da vida dela, pelo menos, e ela tem a capacidade de fazer o que ela quiser fazer, respeitando, né, olhando pelo lado positivo, e que ela simplesmente se abstém de querer fazer. Como que a gente pode definir isso em uma palavra? Não fazer bom uso do livre-arbítrio. Fui igual o Rony, né? Quando perguntaram para ele para definir uma palavra, ele falou uma frase. Eu acho que uma frase não dá, mas uma palavra não dá, uma frase dá, vai. É mais ou menos isso, dá para entender. Eu acho que é isso, ele não Perdeu a oportunidade, perder, né? As oportunidades que tem, todo mundo tem. De fazer o correto, seria isso? Não de fazer o correto, de fazer sempre, lógico, né? Não vai fazer não vai lá assaltar o banco. O Putin pensou mais ou menos isso. Minha oportunidade de invadir ali. Mas eu acho que isso, a falta de ambição, talvez, no sentido de evoluir, isso me incomoda. E me incomoda essa deslealdade, que as pessoas estão sempre tentando enxergar uma forma de obter vantagem, ou estão aqui, mas na verdade não estão aqui. Eu acho que seria tudo muito mais... A vida poderia ser muito mais simples se as pessoas lidassem corretamente com ela. Acho que mais ou menos isso. Você conseguiu, ou vive no dia a dia, fazendo todo esse exercício, você conseguiu fazer essa transferência para os seus filhos? Dessa sua visão agora? Eu tenho um filho mais velho, de 24 anos, que inclusive tem 2 filhos, então eu sou avô, que eu tive muitos anos não distante, presente, mas não no dia a dia. Então talvez tenha sido mais difícil, mas ele tem os valores de ser humano muito, muito do bem mesmo. E agora, sendo pai, consegue transferir isso para os filhos, dá para perceber, apesar de ser muito jovem. Com a minha filha, que tem 4 anos, é um dos meus objetivos de estar muito mais próximo e conseguir passar esses valores, os principais valores que acho que o ser humano tem que ter, para a empatia, né, para conseguir entender os outros seres humanos e para que a sociedade evolua. E eu brinco até que ela, vamos registrar isso aqui, na data, futura campeã mundial de tênis, líder do ranking mundial da ATP, e ela vai fazer o Golden Slam, vai ganhar os 4 grandes slams e os Jogos Olímpicos no mesmo ano. Guardem. Coitada. Fechou o podcast. Uma pressão. Esse foi Gustavo Herbeta, pai da futura maior campeã. Não, brincadeira, Herbeta. Obrigado pelo papo. Teremos o próximo marco, qual que vai ser? O próximo marco, a próxima competição. Convido vocês, Jogos Pan-Americanos. Tem o Kobe Expo, que a máquina do esporte estará lá fazendo cobertura. Sim, parque temático do esporte, para os fãs usufruírem de experiências esportivas e educação. E em setembro. O PAN em outubro e novembro. De 20 de outubro a 5 de novembro. Transmissão exclusiva do Kobe e da Casa TV. Vários programas acontecendo lá na Casa Brasil em Santiago. Vocês são nossos convidados. Espero que a gente faça alguma coisa lá também. Faremos. Imagina o maquinista discutiremos lá. Impressionante. E teremos com o Herbeta, pode ser lá, pode ser em Santiago, podemos gravar em Santiago. Sim. Podemos também fazer depois ali, dia 12 de novembro, o nosso programa com o Herbeta. Gostou do 12? Foi um momento cabalístico meu. 12? Seria genial. Né? Pode ser. A gente faz e segue. Muito bem. É isso aí, não pode, o Herbeta não pode falar isso. Esse foi o nosso Maquinistas, falando muito sobre Jogos Olímpicos. Estamos há um ano, menos de um ano agora, do Jogos de Paris 2024. A máquina do esporte sempre em cima, acompanhando tudo. E esse hoje foi Gustavo Herbeta, diretor de marketing do Comitê Olímpico do Brasil. Valeu, Gus. Valeu, Gus. Muito obrigado. Fazia tempo. Fazia tempo que a gente não se encontrava, e que a gente queria bater esse papo. Foi um ano bem intenso, né? Várias iniciativas, e estou à disposição. Acho que quanto mais a gente falar sobre o assunto, quanto mais a gente tiver espaço para falar sobre o assunto, mais esse ecossistema vai estar integrado e, né, muito mais próximo do fã. Muito bem, George.
Um grande abraço, meu amigo. Até logo mais com as suas risadas da minha cara. Tchau.